Oi, gente, tudo bom? Pessoal, vamos retomar aqui falando sobre os contratos administrativos. A gente estava tratando sobre as cláusulas exorbitantes e eu já tratei com vocês sobre duas cláusulas exorbitantes, que são a alteração unilateral do contrato e a rescisão unilateral do contrato. Essas duas cláusulas elas são previstas expressamente no artigo 58 e elas têm um desdobramento lá no artigo 65 e no artigo 79 da Lei 8666. E, como nós já tratamos, esses mesmos artigos também trazem as possibilidades que vão além da cláusula exorbitante, ou seja, o artigo 65 ele também traz as situações em que um contrato administrativo ele pode ser alterado por acordo entre as partes, mas em situações expressas da lei, e o artigo 79 traz também as outras hipóteses de rescisão de um contrato administrativo. Né? A gente viu que um contrato administrativo ele também pode ser rescindido amigavelmente ou judicialmente. Pois bem, eu encerrei o nosso último encontro tratando da outra cláusula exorbitante, que é a fiscalização da execução dos contratos. Essa possibilidade da administração fiscalizar contratos é, na verdade, não só um poder, uma prerrogativa, cláusula exorbitante, portanto, mas um dever que a administração também tem. E o desdobramento dela nós vamos encontrar aqui no artigo 66 e seguintes, nessa seção que trata da execução desses contratos administrativos. E eu deixei para falar em outro bloco com vocês, porque nós temos aí um posicionamento importante do STF sobre esses dispositivos. E nós já adiantamos que tanto a administração como o contratado eles têm que designar pessoas naturais para acompanhar essa execução, um preposto pela empresa, um servidor pela administração pública. Na verdade, essa atribuição do servidor pode ser até contratada como uma empresa privada só para fiscalizar, mas o fato é que nós temos uma disposição aqui na Lei 8666 muito importante, que trata da responsabilidade tanto da administração como do contratado pelas obrigações decorrentes desse contrato, também pelos danos que advirem desse contrato. Então, aqui no artigo 70 da lei, nós temos essa disposição aqui que estabelece que o contratado, ele é... Só um minutinho, que eu me perdi aqui no manejo do artigo. Pronto, está aí de volta ao artigo 70. Né? O contratado ele é responsável pelos danos causados diretamente à administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização e acompanhamento pelo órgão interessado. Ou seja, a lei deixa muito claro que o responsável pelos danos decorrentes da execução de um contrato administrativo é o contratado, porque é ele que está executando. Claro que a gente já aprendeu lá na responsabilidade civil, e lembrem-se que a responsabilidade civil é uma responsabilidade extracontratual, que existe a possibilidade do poder público ser responsabilizado subsidiariamente quando se trata, por exemplo, de uma obra pública. Se ele não tiver fiscalizado bem, se ele não tiver escolhido bem essa contratação. Mas é o artigo 71 que me interessa, porque o artigo 71 ele trata da obrigação com relação aos encargos. Então, a lei diz aqui no caput do 71 que a obrigação pelos encargos, seja de natureza trabalhista, previdenciária, fiscal e comercial, são obrigações do contratado. E o parágrafo 1º, por sua vez, ele vai estabelecer que a inadimplência pelo contratado dessas obrigações não transfere para a administração essa responsabilidade nem pode onerar o contrato. Finalmente, no parágrafo 2º, o legislador disse, contudo, que no que se refere às obrigações previdenciárias, a administração ela vai ter uma responsabilidade solidária. Então, qual é a polêmica em torno desse artigo? É justamente a polêmica inerente aos encargos trabalhistas. No que se refere aos encargos fiscais e comerciais, é muito tranquilo no sentido de que não se transfere à administração essa responsabilidade. A responsabilidade persiste com o contratado.
Então, o fato do contratado não honrar suas obrigações fiscais e comerciais decorrentes de um contrato com a administração pública não leva para a administração essa responsabilidade. Com referência às verbas previdenciárias, as obrigações previdenciárias, também não há discussão. Se entende que há uma responsabilidade solidária, ou seja, se o contratado não faz a retenção das contribuições previdenciárias, vai sobrar para a administração pública, por isso que ela faz um controle muito fiel disso. Só que a gente vai além na questão trabalhista. Por quê? Porque por força de uma jurisprudência do nosso Tribunal Superior do Trabalho, essa disposição da Lei 8.666 começou a entrar em choque com a disposição, com o entendimento, na verdade, simulado do Tribunal Superior do Trabalho. O Tribunal Superior do Trabalho entendia em uma súmula, que é a súmula 331, que quando o empregador não honrasse os seus débitos trabalhistas junto aos empregados, o tomador de serviço seria responsabilizado subsidiariamente, ou seja, uma vez executado o empregador, este não cumprindo sua obrigação, poderia a Justiça do Trabalho partir para a execução do tomador de serviço e ele responderia subsidiariamente por essas verbas. E isso estava simulado na súmula 331 do TST. E aí essa súmula entrava em choque com a lei, porque a lei estabelece o quê? Que a administração ela não responde pelos débitos trabalhistas, pelos encargos trabalhistas decorrentes dessas contratações. E aí a gente tinha um conflito de disposições de entendimentos, porque é muito comum, sempre foi, a administração terceirizar serviços, contratar empresas prestadoras de serviços, para que essas empresas, por meio de seus empregados, prestem serviços de vigilância, de copa, de transportes, de fotocópia, dentre vários outros serviços terceirizados. E acontecia muito dessas empresas terceirizadas de repente sumirem do mapa, quebrarem, deixarem os empregados a ver navios sem receber nem verbas rescisórias. E aí esses empregados ajuizavam ações trabalhistas contra o empregador, a empresa terceirizada, mas colocando no polo passivo da ação também a administração pública, seja direta, seja indireta, com empresas públicas e sociedade de economia mista. E aí a Justiça do Trabalho ficava naquela situação. De um lado eu tenho a súmula 331, dizendo que o tomador de serviço responde subsidiariamente, e de outro eu tenho a Lei 8.666, dizendo que a administração não responde. E é óbvio que isso chegou no STF, né? E o STF, ao apreciar essa questão, na verdade, ele acabou apreciando um controle concentrado de constitucionalidade. Né? Chegou-se a apresentar uma ADIM, certo? Na verdade, foi uma ADC, desculpem, de tanta discussão, de tantas ações discutindo quanto a isso, e obviamente a administração insistente em manter a aplicação do artigo 71, o STF, apreciando essa ADC, que trata exatamente da constitucionalidade do artigo 71, parágrafo 1º, vocês vão encontrar nesse informativo aqui do STF, tá certo? Entender o quê? Que o artigo 71, parágrafo 1º, ele é constitucional, mas o STF fez uma interpretação conforme a Constituição, nessa ADC, que é a ADC 16 do Distrito Federal. O que entendeu o STF ao interpretar o artigo 71? Eu peço que vocês depois leiam com calma esse resultado da ADC 16. Entendeu o STF que o artigo 71, parágrafo 1º, ele é constitucional, mas ele não significa que a administração não pode, em hipótese alguma, ser responsabilizada pelos encargos trabalhistas que os empregadores não respondem, não arcam. Na verdade, o que o parágrafo 1º estabelece é que não há uma responsabilidade irrestrita, nem há uma irresponsabilidade restrita. Que, na verdade, para que a administração pública possa ser responsabilizada por débitos trabalhistas dos empregadores,
que prestam serviços em seu favor, tem que restar demonstrado a culpa in eligendo e a culpa in vigilando da administração na contratação e na fiscalização dessa empresa. Ou seja, a administração ela não tem uma responsabilidade automática. Então, a interpretação que o STF deu para o artigo 71, parágrafo 1º, é de que a administração não tem uma responsabilidade automática pelos encargos trabalhistas, mas ela pode sim ser responsabilizada subsidiariamente, desde que se demonstre nos autos, efetivamente, que ela agiu com culpa in vigilando ou culpa in eligendo na fiscalização do contrato. E aí, nessa circunstância, ela pode ser responsabilizada subsidiariamente. Espero que vocês tenham entendido. Então, o destaque para o artigo 71 é esse. Ou seja, isso traz um trabalho a mais para os advogados trabalhistas que atuam na seara da justiça do trabalho, porque ele, nas ações em que eles pedem a condenação das empresas terceirizadas em pagamento de verbas rescisórias dos empregados e da administração pública subsidiariamente, eles vão ter mais trabalho, porque agora a administração ela não responde automaticamente com a simples inadimplência, como era na súmula 331. Agora tem que restar provada a culpa da administração nessa fiscalização. A consequência disso é que a administração teve que desenvolver alguns mecanismos, alguns programas, sistemas para fazer esse controle. Tanto que hoje essas terceirizadas elas não recebem pagamento se elas não comprovarem o recolhimento dos encargos, depósito de FGTS, de INSS, tem que provar o pagamento dos salários dos meses anteriores, justamente para evitar-se essa responsabilização da administração. Então, isso aí é o ponto relevante que a gente tem com relação à fiscalização dos contratos, tá certo? Bem, ainda sobre as cláusulas exorbitantes, voltando aqui para o artigo 58 da lei, além da fiscalização da execução, nós temos aqui no inciso 4º a possibilidade de aplicação de sanções motivadas em razão da inexecução total ou parcial do ajuste. A gente já viu, quando a gente estudou licitações, as sanções que a Lei 8666 traz no âmbito dos contratos e das licitações. A advertência, a aplicação de multa, a suspensão do direito de participar de licitações e contratar com a administração, e até mesmo a declaração de inidoneidade. Essas mesmas sanções, elas são aplicáveis tanto no âmbito das licitações, como no âmbito dos contratos administrativos. Então, funciona da mesma forma. O que a gente tem que lembrar é, ok, como eu tenho um servidor ou uma empresa responsável por fiscalizar esse contrato, esse servidor, sempre que ele observar uma inexecução, ele vai ter que fazer uma anotação, um apontamento. E ele tem que notificar a empresa daquela irregularidade para que a empresa se defenda. A sanção só pode ser aplicada depois do contraditório em ampla defesa, no âmbito, portanto, de um processo administrativo. E mesmo para essas sanções, a gente já viu isso também, o artigo 109 da 8666 traz os recursos que são cabíveis para elas. Então, se eu sofro uma advertência, uma aplicação de multa, ou mesmo uma declaração de inidoneidade, eu sempre vou ter o contraditório e ampla defesa antes, eu tenho direito, se eu não tiver, eu posso anular a aplicação daquela sanção em juízo, e da mesma sorte, eu tenho direito a um recurso em face da aplicação daquela sanção. Bem, também a última cláusula exorbitante que nós temos é o que a gente chama de ocupação provisória, que está no inciso 5º do artigo 58. Então, essa ocupação provisória é a possibilidade da administração, no âmbito de um contrato administrativo, poder provisoriamente utilizar-se de bens móveis, de bens imóveis, de serviços e até do pessoal de uma empresa contratada para assegurar a execução do contrato, para assegurar a continuidade da execução do contrato e também para permitir com que ela apure eventuais infrações. Então, ela pode se ocupar para fazer esse tipo de fiscalização ou mesmo assegurar a continuidade da prestação de serviços. Essas são as cláusulas exorbitantes que estão no artigo 58. Só que, como eu disse antecipadamente para vocês, existem outras cláusulas exorbitantes ao longo da lei que a gente vai tratar no próximo bloco.